Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do meteorologista. E conversaremos para isso com a Raquel Albrecht, que é bacharel, mestre e doutor em meteorologia pela USP. Foi pesquisadora do Instituto Nacional de Ciências Espaciais, INPE, e atualmente é professora da USP no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. E a Bianca Lobo Silva, que é bacharel e mestre em meteorologia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, IAG, da USP. Atualmente trabalha na Climatempo, atuando como gestora da equipe de previsão meteorológica e monitoramento de tempo severo. Eu agradeço a participação de vocês. E poderíamos começar com um caso, uma situação engraçada a respeito da profissão. Bom, o que às vezes muita gente não sabe é que quem trabalha na academia, né, ou seja, dando aula, também faz pesquisa. Então, eu desde quando eu fazia mestrado e doutorado, eu participo de experimentos de campo e a gente coloca instrumentos ao redor dos locais. Uma vez nós fizemos um em Rondônia e nós colocamos pluviômetro instalado pelo Estado. E em um dos pluviômetros nunca chovia. Aí a gente costuma passar, né, olhando, pegando os dados, e uma vez coincidiu de a pessoa onde a gente instalou o instrumento, que são casas de pessoas comuns, está lá e ela virou e falou assim: olha, eu cuido muito bem do pluviômetro de vocês. Toda vez que chove eu vou lá e cubro ele. Então a gente nunca tinha medida de chuva. É um instrumento para avaliar a quantidade de chuva, né? Isso. Tapava isso? Para proteger? Protegia, para não molhar. Tá bom. Você tem algum também, Bianca? Não, um caso, só, na verdade isso é bem corriqueiro, né? A gente atende, né, os jornalistas e também pessoas do Brasil inteiro. É um caso muito curioso, pessoal do Espírito Santo principalmente, mas tem de vários estados, mas a gente realmente chama mais atenção o pessoal do Espírito Santo. Deu uma chuva forte no Rio Grande do Sul, deu uma chuva forte no Pará, deu uma chuva forte no Rio Grande do Norte. Batata, o pessoal do Espírito Santo vai ligar. E é engraçado que tem o sotaque do pessoal do Espírito Santo, né? Então eles sempre ligam, em vez do alô, eles falam ei. Então você já sabe, ei, Climatempo, essa chuva que está acontecendo lá longe, vai chegar aqui? E eles sempre ligam, eles sempre estão em busca de alguma coisa meteorológica legal para acontecer lá, porque eles estão numa localidade assim, meio de transição entre a região sudeste e nordeste. Então, para acontecer alguma coisa legal meteorológica lá é um pouco mais difícil, mas eles sempre estão em busca. Que é muito regular, é isso? Na verdade, alguns sistemas mais fortes conseguem chegar lá, mas frentes frias, por exemplo, que costumam provocar chuvas fortes, às vezes elas conseguem até chegar com força lá, mas às vezes elas vêm com tudo em São Paulo, chega com tudo em Minas, no sul de Minas, chega com tudo no Rio, mas chega no Espírito Santo e fala, não, vou embora, e vai embora, e o pessoal fica lá, vai chover aqui, vai chover aqui. Vai ter uma coisa diferente mesmo. Né? Fica na expectativa. Que bom. Então, o que faz um meteorologista? Né? Você já deu um pouco de dica. Qual é o trabalho dele? Bom, o trabalho do meteorologista varia desde fazer a previsão do tempo, né? Porque todo mundo, quando pensa no meteorologista, só pensa na previsão do tempo. Da área acadêmica de pesquisa, que foi como comecei, né, como eu falei, que eu faço. E tem também alguns meteorologistas que trabalham, por exemplo, na área ambiental, com engenharia ambiental, fazendo monitoramento de gestões hídricas ou falando onde é melhor plantar algum tipo de árvore, que tipo de árvore. Existe, assim, uma interseção, né, entre um trabalho que, na verdade, o engenheiro ambiental faz e um biólogo, por exemplo, e o que o meteorologista pode ajudar. Ele também pode trabalhar, por exemplo, em ajudar a fazer construções de portos ou locais onde fazer prospecção de petróleo, porque para você conseguir
por exemplo, uma licença ambiental para isso, você precisa garantir que as chances mínimas, se houver um vazamento, desse óleo chegar até a costa. Então, toda a característica meteorológica do local influencia nisso, a predominância dos ventos, né? E aí também entra um pouco da parte de oceanografia, que também é uma interseção muito grande com a meteorologia. Esses são alguns exemplos. Uma coisa também que está crescendo bastante atualmente é com relação a energias renováveis. O meteorologista também pode trabalhar para, por exemplo, você vai construir um parque eólico, qual seria a melhor distribuição das suas torres, onde seria o melhor local em um determinado estado para fazer essa instalação dessas torres. Está crescendo agora também bastante com relação à geração de energia à base de radiação solar, então o meteorologista também pode trabalhar nessa área de como você vai colocar as placas para você ter um melhor aproveitamento. Tem toda essa parte de pesquisa também que é muito importante, porque tudo que a gente usa na operação saiu da pesquisa, né? A gente também tem, né, um monitoramento de tempo severo, então a gente está sempre, na Climatempo é um serviço que a gente presta, então a pessoa tem uma obra, pode ser construção, pode ser mineração, pode ser região de porto, que a gente tem que avisar com uma determinada antecedência para a pessoa poder tomar as providências para que nenhum acidente aconteça, né? Então, realmente, o leque na meteorologia é muito grande, ainda mais agora, né, que está bem famoso o tema mudanças climáticas por aí. E prevenção de acidentes, de desastres naturais, o meteorologista também atua. Sim, hoje em dia é uma das principais funções assim, para quem trabalha com alertas, por exemplo, né? A maior parte dos alertas que são gerados, principalmente no setor público, né, dos institutos públicos, é por desastres naturais e por isso entenda-se inundações e deslizamentos. Tá? A parte mais que a gente fala do tempo imediato, né, que é o que a Climatempo faz bastante, que é avisar a obra ali na hora, vem vindo uma frente fria, vem vindo uma tempestade, tem que evacuar, que vai ter muito raio e coisas assim. O setor público não faz, quem faz mais é o setor privado. E aí esse tipo de previsão do meteorologista está diretamente envolvido, então, também com toda a parte de hidrologia. Né? Quanto vai chover, a gente avisa quanto vai chover e vai lá o pessoal de hidrologia, vai lá, faz todos os cálculos, vai ver quanto de água vai na bacia, quanto encharcou o solo. Se vem chovendo muito, aí tem alguns locais mapeados que eles vão e evacuam. Se um dia vai encher o Observatório de São Paulo, é isso? Tá difícil. Tá difícil. Isso é bem a mais longo prazo, mas é um trabalho também que, com previsão de chuvas, com o quanto de energia você vai produzir, porque existem também comercializadoras de energia que precisam saber a que preço eu vou vender a minha energia. Então, eles precisam ter toda essa previsão de chuva para saber qual é a margem de lucro, por quanto eles podem vender para eles conseguirem... né, na verdade, ter o lucro deles. Quer dizer, também trabalha com o mercado futuro, ajuda a composição Sim. Nós temos muitos alunos que hoje em dia estão trabalhando com avaliação de risco, seja em seguradoras e em bancos. Tá? Fazendo também. Previsão de safra, por exemplo, para saber por quanto pode vender a safra e qual seria a cotação no mercado futuro. Quer dizer, ampliou muito o trabalho desde o tempo aqui em São Paulo, pelo menos o Narciso Vernizzi. Sim. Aliás, Narciso Vernizzi não era meteorologista. Não era, não era. Ele olhava para o céu e dizia, eu não, lembro, né? Ele era um bom previsor. Ele não chegou em bom. Mas criou a fama da previsão incorreta da meteorologia, né? Quer dizer, existe uma brincadeira, né? Quer dizer, um tempo atrás, deixa eu ver o que o meteorologista falou, então vai acontecer o contrário. Não é mais assim, né? Não, melhorou muito. Realmente, os avanços da tecnologia e da meteorologia também que foram feitos nos últimos 20, 30 anos, ajudou muito a melhorar a previsão do tempo. Quando a meteorologia realmente começou aqui no Brasil, com previsões e tudo mais, a previsão era feita, você tinha o dado que estava acontecendo naquele dia e meio que você ia
de cabeça pensando, putz, como é que vai ser os próximos dias. Hoje não, hoje já existem os modelos que permitem a gente fazer essa previsão com até 15 dias de antecedência, com até uma boa taxa de acerto. Existem modelos de clima que permitem você fazer essa previsão de tendência, né, para os próximos meses. Então a meteorologia evoluiu demais, mas ainda existe na população esse preconceito de meteorologista só erra. Há pouco tempo saiu um artigo de um economista dizendo, olha, nós somos rua de previsão tal qual meteorologista, né? E falando, e eles estão melhores que a gente. Isso é até bom de ouvir, né? O que estuda? Como é que se forma um meteorologista? Qual é o estudo? E fica olhando para o céu? Não, na verdade, assim, existem algumas pessoas que nem sabem disso, mas meteorologia é cálculo e física, puro. Quando a gente aprende no ensino médio e fundamental, a gente vê climatologia em geografia. Aí alguns alunos acabam indo para o curso achando que é geografia. Sei. Mas já tinham uma pré-indicação de que não, porque o curso de meteorologia é dentro da carreira de física, na hora de prestar o vestibular. Tanto é que uma das opções que você pode fazer é física, matemática, enfim. E na USP, a última fase exige o quê? Física e matemática? Física e matemática. Português, né? Todas física e matemática. Que tem agora a última fase, são as provas específicas. Isso, ter os pesos maiores realmente são física e matemática. Quer dizer, é uma profissão da área de exatas. Exato. Sim. E tem muita gente que realmente entra no curso e acaba se desiludindo, acha que vai entrar lá só para olhar para o céu, ficar vindo nuvenzinha, e é bem diferente. Muita gente acaba realmente desistindo até do curso no primeiro e segundo ano, trocando, né, para outras carreiras, justamente porque não era bem o que ele imaginava. E que instrumentos ele usa? Você falou do pluviômetro. É bem analógico esse, né? Quer dizer, você vai lá, põe lá uma medida pontual. Você põe lá Isso, a mesma coisa, um pluviômetro. Pluviômetro, um instrumento que mede chuva, quantidade de chuva. Sim. Que choveu ali, naquele momento. A mesma coisa com o termômetro, né? Você vai lá e coloca no ponto. Mas nós usamos muito imagens de satélite. Nós temos satélites que monitoram o tempo, né, e o clima do mundo, e esses satélites, eles medem tanto a temperatura da atmosfera, conseguem fazer até perfilamento da temperatura, umidade também, saber quanto tem de umidade na atmosfera, e chuva, onde estão as nuvens, e fazer uma estimativa de quanto pode chover. Veja que eu estou falando estimativa, eu não estou falando medida, tá? Certo. Porque nós estamos olhando uma coisa do topo, né? Por exemplo, topo das nuvens, e então nós estamos inferindo o que poderia estar acontecendo. Não é previsão, mas é estimativa de chuva. E o modelo numérico de previsão de tempo, que é computador. Basicamente, pegar todas as equações de física que governam a atmosfera e passar elas para código de computador, que são milhares e milhares de linhas de código, que usam essas observações que nós fazemos como entrada para saber qual é o estado prévio da atmosfera e então gera uma saída do que vai acontecer dali 5, 15 dias ou até, se for no caso do clima, tendências de anos a centenas de anos. Então, mas esses equipamentos sofisticados já não dão a solução completa? Quer dizer, já não diz vai chover em tal lugar? Não, diz está chovendo em tal lugar. Está chovendo está só? Chovendo. Não, aí o modelo meteorológico, por exemplo, que poderia fazer a previsão, né, diretamente. Existem muitas equações da meteorologia que não tem uma solução exata ainda, que na verdade você sempre chega a uma aproximação. E existem alguns outros processos, como por exemplo, formação de nuvens de tempestade, também amadurecimento dessas nuvens, que ainda não existem nem uma fórmula física fechadinha, prontinha para isso, então não existe uma forma de a gente conseguir inserir isso no modelo. Então, na verdade, os modelos meteorológicos acabam dando uma tendência, mas a palavra final sempre vai ser do meteorologista, do previsor do tempo, que junto com a experiência, né, dele vai conseguir realmente fazer os ajustes para poder fazer a previsão. Quem contrata um meteorologista? Quem são os empregadores? Onde ele trabalha, enfim? Que nem a Raquel estava falando, né? Tem o pessoal das empresas de seguradoras, bancos, empresas de risco, comercializadoras e distribuidoras de energia também. Existem as empresas privadas, como a Climatempo, que fornecem serviços de consultoria.
meteorológica e também consultoria de clima. Existem também a área acadêmica, né? Você pode ser um pesquisador, justamente virar professor, ir para outras universidades. Você não fica... E ser professor e trabalhar na academia não significa que você sempre vai ficar na meteorologia. Não, você pode trabalhar com várias e várias áreas, já que a meteorologia tem uma grande influência também por várias coisas, né? Você pode trabalhar até a área de... Se você for fazer uma pesquisa de clima de 4, 5 mil anos atrás, meio que você vai para a área do pessoal de geologia. Então, na verdade, é muito grande o leque de que você pode fazer. Tem também a meteorologistas que trabalham na área de saúde, por exemplo. Porque a poluição do ar, a umidade do ar influencia muito na saúde. Então, nós temos algumas pesquisas e até alguns meteorologistas que vão nesse sentido, né? E também, por exemplo, fazer a previsão se vai fazer muito frio ou se vai fazer muito calor. Para saber, por exemplo, o remédio, se aumenta a produção de remédio ou não. Essa é uma outra parte. Então, nós temos hoje em dia meteorologistas que trabalham em empresas farmacêuticas de produção. Diretamente, não são serviços contratados? Não, hoje, assim, eu sei de um aluno hoje em dia. Então, são coisas que a gente vai hoje em dia descobrindo que os nossos alunos estão num leque assim, muito grande, porque todo mundo precisa da meteorologia. Falando assim, egoístamente, a gente quer saber se vai chover para planejar nosso churrasco e ir para a praia. Ou se eu vou levar o guarda-chuva ou não, Isso. ou uma capa, ou vou me molhar. Mas a meteorologia para a sociedade ela é importante em todos os aspectos, né? Seja econômico, para fazer previsão se eu vou vender alguma coisa, né? Qual é o preço da energia, como ela falou. E também, por exemplo, monitoramento hídrico, planejamento hídrico. Imagina que para a indústria vestuário, né? Quer dizer, você vai ter um inverno mesmo muito grande, como não teve esse ano, né? Eles precisam usar essas informações. Sim, para saber realmente qual tipo de roupa eles vão produzir e qual quantidade também. Então, a gente conhece a Climatempo, onde você trabalha, pelo aplicativo do celular, né? E nas televisões que aparecem informações da Climatempo e outras empresas. Serve só para isso ou não. Que mais ela atende, né? Justamente, tem essa parte de... Eu posso comprar um serviço desses? Pode, tem um monitoramento de tempo severo que a gente faz, esse tipo de consultoria que a empresa pode contratar, o meteorologista também pode contratar Climatempo, então existem empresas de moda, a gente tem empresas farmacêuticas, a gente tem empresas de comercialização e distribuição de energia. Eu vi até de casamento, né? Até de casamento. Um exemplo, né? A gente também, pessoal de produtoras, preciso filmar hoje no Rio de Janeiro, então como é que vai estar? Eu preciso de sol, eu preciso de chuva, já aconteceu eu preciso filmar com chuva forte, qual é o melhor horário, qual é o melhor lugar da cidade que eu posso... Pôr do sol, tem vermelho. Pôr do sol também. Uau! Então, na verdade, tem vários serviços. A gente também presta serviços para agricultores, né? Então, realmente, a gente atinge muitos mercados. Deixa eu dar só um esclarecimento. Não arma o casamento, não faz o encontro das pessoas, né? É para verificar se vai chover na hora do casamento. Senão vamos começar a procurar, tem aí um, né? Mas sempre, realmente, na Climatempo a gente recebe bastante ligações, e-mails de pessoas, meu casamento é tal dia, como é que vai estar? Já aconteceu de pessoa ligar, meu casamento é não sei aonde e eu vou chegar de barco, como é que vai estar o tempo? Tem umas coisas assim. Quer dizer, tem um leque que a gente não conhece. Sim, ser meteorologista não é só fazer a previsão do tempo. Claro, você vai, de alguma forma ou outra, mexer com a previsão do tempo, mesmo você trabalhar na área acadêmica, você vai acabar estudando um caso que aconteceu para tentar identificar alguma assinatura de um determinado evento, mas existem muitas outras coisas também. É coincidência aqui, temos 2 mulheres meteorologistas, é uma profissão mais procurada por pessoas do sexo feminino. Não, é mais procurada para o sexo masculino por ser uma exata. Sei. Né? Aí é coincidência mesmo. Coincidência. Foi uma coincidência. Na minha turma, acho que entraram 40 alunos, eram acho que 5 ou 6 moças, o resto era tudo rapaz. Da minha... Quer dizer, confirma que as exatas não atraem tanta 2. atenção. Aí a que entrou comigo foi para geofísica e sobrou só eu. Eu sou ao contrário, eu fiz pedagogia, minha experiência é ao contrário.
Tem mercado, quer dizer, as pessoas, não sei quantos se formam no Brasil de meteorologistas, mas elas encontram emprego com facilidade ou tem que Encontram. batalhar? Há uns anos atrás, eu diria, só uns 30 anos atrás, o mercado era mais restrito à parte governamental mesmo, institutos governamentais de previsão de tempo. Existe um órgão... Sim, o Instituto Nacional de Meteorologia. Ele é responsável pela previsão do tempo no Brasil. Existe também, dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Centro de Previsão de Tempo e Clima, que também faz esse serviço, mas na verdade ele roda os modelos, né? Eles são especialistas em fazer os modelos de previsão de tempo que depois vão ser usados pelos meteorologistas. Mas tem também... Eu não entendi, dá para você explicar melhor? O CPTEC, né, que é esse que eu falei, o Centro de Previsão de Tempo, ele é especialista em desenvolver e fazer as rodadas de previsão de tempo e clima, ou seja, usar os modelos numéricos de previsão e desenvolvê-los para que então os meteorologistas depois usem a saída dele, né? Ele que roda, porque para isso você precisa de supercomputadores. Você não faz alguns modelos mais simples, regionais, você consegue rodar no computador da tua casa. Mas quando você quer falar, por exemplo, do globo, você não consegue fazer no computador da sua casa. Você precisa de supercomputadores, que fazem as contas, né, de todas as equações em paralelo. E aí tem muito emprego nessa área governamental. E mais hoje em dia, na área privada, né, que seja em empresas de prestação de serviço mesmo, de consultoria, como que é o caso da Climatempo e algumas outras, nós temos também empresas de tecnologia, como a IBM, que também desenvolve modelo de previsão numérica nesse sentido, também para desastres. Quer dizer, ele tem um programa, na verdade, que é Cidades Inteligentes. Então, está dentro desse programa, para saber, com a saída do modelo, eu posso prever qual vai ser o tráfego e desligar semáforo, por exemplo. Ou desligar, não, na verdade, corrigir, né, o tempo do semáforo. Que você pode fazer essa previsão de alagamentos para conseguir remanejar até, se tiver algum ponto de risco, remanejar a população para evitar grandes transtornos. Que o Waze poderia usar, não sei se usa, mas poderia usar um programa desses para indicar caminhos, né? Na verdade, a Google também contrata meteorologistas. Sim. Obviamente não é um serviço que eles precisam muito, mas sim para desenvolver esse tipo de aplicativo, né? de aplicação da meteorologia. As pessoas que a gente vê na rádio falando sobre... São sempre pessoas determinadas, não é qualquer um. E na televisão falando sobre o clima, são meteorologistas ou não? Na rádio costuma ser. Lá na Climatempo, todas as rádios que a gente faz, as pessoas que fazem as entradas são todas meteorologistas. Já na televisão, ainda são poucas as emissoras que têm um meteorologista para fazer essa apresentação do tempo. A gente tem a Laura Ferreira apresentando atualmente na Band, a gente tem o pessoal do Canal Rural também, que é feito essa apresentação por meteorologistas, mas ainda no Brasil essa ideia de que não, apresentar o tempo ainda é jornalista. Mas se você for nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes emissoras como a CNN, é o meteorologista que está lá apresentando, explicando e batendo papo com o apresentador. Porque parece que as pessoas manjam muito, né? É o meteorologista por trás que dá toda a informação e o jornalista passa de uma maneira mais fácil, né, para o público entender. Quer dizer, é um caminho aberto. Nos Estados Unidos existem canais que só falam sobre o clima e tempo. É diferente ou é igual? Sim, é diferente. É diferente. Sim. Que só passam a previsão a todo momento. Isso, existem mesmo. Mas no Brasil, eu acho que está começando a mudar essa ideia agora de ser um jornalista que precisa apresentar o tempo. Como a busca pela informação das pessoas está cada vez maior e também essa coisa de você querer a melhor informação, então já está começando a mudar um pouco a ideia. Então, eu vejo daqui para frente uma mudança justamente de meteorologistas podendo entrar e ganhando espaço nesse tipo de apresentação. Existe também, na verdade, uma coisa de legislação trabalhista. Nos Estados Unidos, quem apresenta previsão tem que ser um meteorologista por lei. Aqui nós não temos isso, apesar do curso de meteorologia ser afiliado ao Conselho Regional de Engenharia e Agricultura. Nós temos um CREA, então aqui no Brasil, para você fazer a previsão do tempo, não apresentar, mas fazer e assinar a previsão, você tem que ter o CREA também.
Mas é só isso, não entra na parte da apresentação. Quer dizer, é uma profissão regulamentada, cujo órgão fiscalizador é o mesmo dos engenheiros, arquitetos não mais, que eles saíram, né? Que é o CREA. Sim. É isto? Isso mesmo. E na aviação, como é que fica o meteorologista? Bom, o meteorologista, ele faz, né, a previsão do tempo, que mais voltada para a aviação, que é para saber, por exemplo, qual a direção do vento preferencial em altos níveis, para o piloto calcular quanto de combustível eles vão usar, se eles forem contra o vento ou a favor do vento. Existem algumas rotas preferenciais, por exemplo, indo daqui da América do Sul para a Austrália e Nova Zelândia, você pode pegar um jato ao contrário ou um jato a favor, e isso faz muita diferença, que esses voos muito longos, eles vão com combustível contado, certo? Então, o piloto precisa saber da meteorologia, qual a velocidade do vento nesse sentido, e também na hora de pousar e decolar, se está chovendo, se existe alguma tempestade em volta que pode prejudicar a segurança da aviação. E a pessoa pode até trabalhar na NASA? Pode sim, porque a atmosfera, dependendo da temperatura, de como está a sua atmosfera, você vai ter uma influência de como você vai ter que ajustar o lançamento do seu foguete. Então, tudo isso também de combustível, tudo mais, tudo tem que ser calculado, e a rota do foguete para sair da atmosfera tem que ser muito bem calculada e depende também da meteorologia. E aqui também na base de Alcântara, é claro, sim, né? Sim. Também pode desenvolver, né? A gente tem meteorologistas que desenvolvem instrumentos de observação para a NASA, como, por exemplo, que vão a bordo dos satélites. Então, é uma outra área que também é bem importante. Eu agradeço as contribuições. E até o próximo Desafio Profissão.